Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Um prazer enorme estar convosco mais uma vez. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quero agradecer primeiramente a Deus, também ao pastor Gilvan, e toda a equipe de obreiros, irmãos que sempre lembram de nós, É bom estar com vocês. Aqui Deus nos deu muitos amigos, Que Deus abençoe, Muitos de vocês viram meus filhos nascer, Nascer e crescer, Então é bom estar com os irmãos, posso dizer que é bom estar nesta casa. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo lá no tema deste propósito, Filipenses capítulo de número 3, capítulo 3, verso 13 e 14, que é o tema desta campanha. Eu quero aqui ser fiel ao texto, pensando com os irmãos sobre este tema, Filipenses, capítulo de número 3, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria pensar com vocês nesta noite, regido por um tema: continuar é preciso. Continuar é preciso. A campanha do recomeçar. Então eu quero pensar com vocês, regido por um tema: continuar é preciso. Vou contar até 3, vou pedir para você repetir. Você já me conhece, Não é profético, não é invenção, é pedagógico. É só para você sair lembrando: continuar é preciso. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Para ensaio ficou bom, vamos melhorar? Pregador chato, É só para mexer com você mesmo, para você decorar. Se você não precisa lembrar do pregador, só precisa lembrar da mensagem. Você vai dizer assim: eu não sei quem pregou nessa campanha, mas o tema era continuar é preciso. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Continuar é preciso. Agora você não esquece mais. Curva a sua cabeça, oremos. Pai, eu te louvo, ó Deus. Pai, acabei de ler a tua palavra e o teu servo com muito carinho já me colocou em tuas mãos. Mas mais uma vez eu lhe peço, ó Deus, fala conosco. Pai, debaixo da tua graça que eu te peço, que o teu nome seja glorificado em tudo que vai acontecer nesta noite, para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de um texto, a carta de Paulo aos Filipenses, que eu acho que a ideia de recomeçar, ou no nosso subtema, continuar é preciso, tem muito a ver com a carta de Filipenses. Até porque Paulo está escrevendo à igreja que está em Filipos. Quando você estuda a história do surgimento desta igreja, como é que essa igreja nasce, ela nasce de uma maneira inusitada. Por quê? Paulo pretende ir para um lado e o Espírito Santo o impede. E aí ele tem uma visão de um varão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele vai para a região, e aí todos os dias que ele passa tem uma moça lá que tinha um espírito de adivinhação. E aí ele passa e ela diz assim: aí vão 2 grandes homens judeus, Paulo e Silas. E isso aconteceu por muitas vezes. Olha o que é ter o dom de discernimento. Aquela mulher estava possessa de demônio, mas o que ela estava falando era uma verdade, sim ou não? Então você precisa entender uma coisa: não é porque é verdade que foi Deus que falou. Tem muita gente atrás aí de espírito de adivinhação, Só um parentezinho, vamos voltar para o texto aqui. Aí escute, Paulo, tendo discernimento, ele vem e expulsa o demônio da menina. Os donos daquela escrava ficaram revoltados, porque eles tinham lucro. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eles vão ser lançados dentro da prisão e vão ser açoitados, mas eles cantavam e louvavam a Deus. E o contexto diz que perto da meia-noite
Veio um terremoto que destruiu tudo. Não, só destruiu as cadeias. Todo mundo ficou intacto. Por quê? Porque quando o terremoto é de Deus, só atinge aquilo que Deus quer que atinja. Nasce uma igreja, porque o carcereiro vai se converter, a família dele, eles vão encontrar com Lídia, e essa igreja nasce assim. É bem provável que a igreja de Filipos, ela está fundada na casa de Lídia, que era uma mulher muito bem sucedida, comerciante de púrpura. Mas diante de todo alvoroço, eles são convidados a sair da cidade. E Paulo, posteriormente, na sua terceira viagem missionária, ele funda a igreja na segunda. Posteriormente, na sua terceira viagem missionária, ele vai para Roma e ele vai escrever aos Filipenses. Olha que interessante. Essa epístola é conhecida como epístola da prisão. Por que eu disse que o tema recomeçar tem muito a ver com esta temática? Porque esta igreja, ela nasce na base de muito sofrimento. Quando Paulo é preso por fazer a obra, por expulsar o demônio, por libertar alguém, Paulo teria tudo para desistir. Apanharam, foram açoitados, mas de repente um olha para o outro e diz assim: cara, você vai desistir? Não. Você vai desanimar? Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus. Pastor, recomeçar tem a ver com você parar, independente da circunstância que você está vivendo, você vai olhar em volta, sabe por quê? Qual é o cárcere que eles estão? Queridos, eles estão presos no tronco, braços e pescoço enfiado dentro de um buraco. Queridos, um olha para o outro e diz assim: cara, eu não sei você, mas eu não vou desistir, eu vou recomeçar quantas vezes for necessário, não importa a situação que eu esteja vivendo. Só que agora ele escreve para essa igreja. E aí o título desta carta, o textuário dessa carta é A Alegria em Meio ao Sofrimento. Qual é o tema central dessa carta? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Só que esse cara está na onde? Está preso. Gente, esse cara está preso. Está escrevendo para quem está livre, para quem está solto, dizendo assim: se alegrem no Senhor. Outra vez vos digo, se alegrem. Irmão, se isso não for recomeçar, eu não sei o que é. Por quê? Porque muitos de nós, dependendo do que nos acontece, dizem assim: que me alegrar o quê? Eu não tenho motivo para me alegrar. Eu não tenho motivo para celebrar. Por quê? Olha o que eu estou vivendo. Aí quando a gente olha para a carta, eu estou te dando um pano de fundo. Quando a gente olha para a carta tem agradecimentos. E essa é uma das igrejas que mais contribuiu com o ministério de Paulo. Eles bancaram Paulo. Paulo estava pregando em Coríntios e quem sustentava ele era a igreja de Filipos. Era uma igreja mão aberta. Uma igreja que tinha prazer em semear. Só que como toda igreja, e não é só a sua que tem problema, lá já tinha. Paulo começa a escrever por algumas questões. E qual era o problema que tinha lá na igreja? Motivação errada. Se você olhar o capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai dizer assim, as minhas cadeias serviram de incentivo para que os irmãos viessem a pregar. Aí ele diz assim: se bem que alguns estão pregando por vanglória, por contenda, estão pregando por motivo errado, mas olha a maturidade do Paulo. Não tem problema, o importante é que o evangelho seja pregado, porque Paulo está ensinando para mim e para você: deixou de ser sobre mim faz tempo, não é mais sobre mim, é pela causa de Cristo. Tem alguém dizendo: eu sou preso, eu estou falso profeta. Aí alguém se animou a pregar. Paulo está dizendo assim: eu não estou preocupado em justificar o meu nome, eu estou preocupado em que o evangelho seja pregado. Se isso não é uma lição para recomeçar, por quê, pastor? Porque eu já vi muita gente dizendo assim: vou parar. Por que você vai parar? Levantaram um falso testemunho aí sobre mim. Disseram que eu faço isso, disseram que eu faço aquilo. E o Paulo está dizendo assim: eu não vou parar. Por que você não vai parar, Paulo? Porque continuar é preciso.
Mas essa igreja também, ela está passando por uma outra questão, que graças a Deus só aconteceu lá em Filipos, aqui não acontece. Duas irmãs que eram líderes da igreja, pessoas que tinham posição de influência dentro da igreja, estavam vivendo numa disputa ministerial e estavam em intrigas. Aí ele escreve dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, que ajude a Evódia e Sintique, que elas são úteis ao ministério, são uma bênção. Elas só precisam entender que precisam andar do mesmo lado. Irmão, se isso não é uma lição para recomeçar, eu não sei o que é. Porque tem hora que a gente quer parar. Porque, não, mas toda vez que eu tento fazer isso, o fulano vem e fala o contrário. Aí o Paulo diz assim: gente, nós já estamos do mesmo lado. Nós já estamos no mesmo time. E aí o grande fechamento que Paulo vai nos ensinar, e aí eu quero pensar com você sobre essa ideia de continuar é preciso, é que no capítulo 3, o próprio Paulo vai começar a nos dar lições valiosas. Por que que continuar é preciso? E quando eu falo sobre continuar, nós estamos falando daquilo que persiste, daquilo que vai avante, daquilo que não tem interrupções. Porque infelizmente nós vivemos uma vida de agora eu estou animado, mas daqui a pouco eu não estou. Não, agora eu vou, se Deus quiser, eu vou pegar firme, e agora vai, e aí dá 2 semanas, diz assim: ó céus, ó azar, ó tristeza, ninguém nunca mais veio me visitar. Mas irmão, você já tem 20 anos de crente. Não, mas eu preciso de uma visitinha de vez em quando. Sabe o que nós estamos precisando? É olhar aquilo que Paulo nos ensina. Continuar é preciso. E aí eu quero olhar para os textos que nós lemos e extrair alguns princípios para que nós venhamos continuar. Primeiro princípio que eu quero pensar com você está logo na parte A do verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Sabe por que continuar é preciso? Porque Paulo vai nos ensinar um princípio clássico aqui. Qual é esse princípio, pastor? Paulo nos dá a consciência de que não estamos prontos. Por que continuar é preciso? Porque eu ainda não estou pronto. Por que eu preciso recomeçar? Porque eu ainda não estou pronto. Gente, quem está escrevendo isso é Paulo. Qual é a ênfase do capítulo 3? O conhecimento de Cristo. A ênfase do capítulo 3 é conhecer a Cristo, se aprofundar numa vida de relacionamento com Cristo. E quem é que está escrevendo? Paulo. O Paulo está dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Quando eu ouço Paulo falando isso, dizendo assim: gente, sabe por que eu não vou parar? Porque eu ainda não estou pronto. Sabe por que eu não vou desistir? Porque eu ainda não estou pronto. Aí eu olho e digo assim: cara, se o Paulo, que é o Paulo, não está pronto, imagina eu. Então eu preciso entender, continuar é preciso, continuar é necessário. E quando eu penso sobre isso, me leva à compreensão de que nós somos seres humanos em construção. Como assim, pastor? Queridos, nós estamos em desenvolvimento. E quem estaciona, quem para, desiste de crescer. E quando nós falamos da caminhada da fé, isso é muito triste. Por que é triste? Porque quando alguém aceita Cristo, a gente dá aquela ênfase e diz assim: olha, agora você precisa se batizar. Você, como é que eu faço? Ah, vai ter um irmão ali que vai te orientar, vai ter o cursinho de batismo. Aí ele se batizou. Aí se a sua igreja é pentecostal, aí você diz assim: agora você precisa buscar falar em línguas. E aí ele começa, ele vai buscar. Aí ele fala em línguas num culto. Legal. E agora? Beleza. Aí ele fica sentado num banco. Aí a vida dele vai estacionando. Sendo que na verdade tem tanta coisa para a gente conhecer de Deus. Queridos, lembra de Ezequiel? Águas nos tornozelos,
águas no joelho. E o que é mais lindo de tudo isso, que não é a água que vem, é Ele que vai. O problema nosso é que nós ficamos esperando a água vir. O varão mediu 1000 côvados e disse: vem. Mediu mais 1000, vem. Deixa eu lhe dizer uma coisa: continuar é preciso. Há um rio de Deus que você precisa mergulhar. Escute isso, você ainda não está pronto. Eu vim aqui na qualidade de profeta da palavra para lhe dizer: meu irmão, tem coisa de Deus para você experimentar. Tem um oceano de Deus para você mergulhar. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E eu vou ter que te dar uma nota exegética aqui. A maioria de nós aplica esse versículo para o céu, mas se você ler o contexto, ele está falando do Espírito Santo. Se você continuar lendo, ele diz assim: mas o meu Pai vos revelou a vocês. A gente aplica ao céu. Passou o céu, tem coisa que o olho não viu? Tem, claro que tem. Mas lê o contexto. Ele está falando do Espírito Santo. Ele está dizendo assim: o que eu tenho para você é extraordinário. Pastor, então o que eu faço? Continuar é preciso. Mas para continuar eu vou precisar fazer o quê? Recomeça. Recomeça. Ah, mas vai dar trabalho, eu sei. Mas recomeça, porque continuar é preciso. O pastor usou uma expressão aqui interessante. O que é que você fazia e não faz mais? Você já parou para pensar que teve uma época da nossa vida que, independente de quem ia pregar, o nosso coração estava queimando? Hoje não. Hoje a gente está assim: quem é que vai hoje? Nem sei se eu vou. Não gosto dele? Você tem que gostar da palavra. A palavra, ela não volta vazia. Palavra de Deus, claro, né? Mas ela não volta vazia. Irmãos, quando eu penso que estou pronto, aí sabe o que acontece comigo? Eu trago um ideal de perfeição. E isso vai gerar em mim um comodismo. E o comodismo é a sepultura do homem vivo. Gente, comodismo é a sepultura do homem vivo. Quando nós falamos de vida com Deus, queridos, existe algo assustador. Eu estava pregando esses dias sobre as cartas da igreja da Ásia. E o Senhor diz assim: desculpa, você nem é frio, você nem é quente, você é morno. E porque você é morno, está me causando náuseas. Irmão, você tem ideia do que é isso? O que é uma pessoa morna? Vai para o culto hoje? Tem que ir, né? Vai tocar hoje? Estou na escala. Você vai, é hoje que você vai ficar na intercessão? Colocaram o meu nome lá. Olha a mão como fica. Precisa de uma coluna, de uma parede. Não, está morno. Paulo está dizendo assim: sabe por que eu não vou parar? Porque eu sei que eu não estou pronto. E aí, irmão, se você ler o contexto, ele vai dizer assim: se alguém tivesse motivo para confiar na carne, esse alguém era eu. Do 4 ao 7, depois você lê no capítulo 3. Se alguém tivesse razões para confiar na carne, esse cara seria eu. Circuncidado ao 8º dia, fariseu, isso, aquilo. Mas ele diz assim: tudo aquilo que o povo achou que era lucro, eu reputei por perda, contanto que eu conheça Cristo. Sabe o que esse cara está dizendo? Eu vou crescer, e não importa a bagagem que eu tenha, eu sei que Deus tem mais para mim. Eu sei que o céu tem mais. Eu vim aqui declarar: o céu tem mais. O céu tem mais. O céu tem mais para a tua casa, o céu tem mais para a tua família, o céu tem mais para o teu casamento, o céu tem mais para o teu ministério. Mergulha dentro dessas águas. Oh, Rabai, mas olha que eu aprendo com o apóstolo Paulo. Ele nos traz um segundo princípio, porque continuar é preciso. No verso 13, a parte A ainda, ele diz assim: irmãos, quanto a mim. Sabe o que esse cara está nos ensinando?
Eu vou incentivar pessoas. Eu vou exortar pessoas. Só que eu não posso descuidar de mim. Eu não posso descuidar de mim. Gente, se tem um texto que eu sempre olho de Paulo e que me faz refletir, é quando Paulo diz: guarde-me o Senhor, que ensinando a vós, eu não venha me perder. Porque no dia que se tornar comum, no dia que não bater mais o frio na barriga, no dia que você não tiver mais o temor de fazer alguma coisa para Deus, corre para o pé do altar, porque alguma coisa não está certa. No dia que se tornar comum dirigir um culto, no dia que não, eu só vou lá fazer um show, não. Joel usou algo interessante: culto não é para nós, então a gente não assiste culto, a gente presta culto. Então, querido, o apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, quanto a mim, tem muita gente parando por causa do A, por causa do B. Gente, tem gente parando por causa da turma da internet. Está cheio de desorientado da internet, não toma ceia, não congrega, não dizima, não oferta. E está você seguindo um camarada que caiu de paraquedas, que não tem nem vida com Deus. Paulo está dizendo assim: quanto a mim, oh irmãos, sabe o que ele está dizendo? Eu sei que eu preciso continuar. Seu amigo, você vai chamar ele, mas se ele não vir mais, você vai fazer o quê? Você vai parar? Ah, não, se eu fosse você, não ia. Não, Paulo está dizendo: quanto a mim, preciso olhar para mim. Tem muita gente parando, porque está olhando para o outro. Você vai conversar com alguém, você vai fazer uma visita, e diz assim: eu não vou mais para a igreja, porque eu vejo tanta coisa errada. Eu vejo tanta coisa errada. Esqueceu, irmão, que aqui é lugar de tratamento. Que no dia que você estiver pronto, pode ficar tranquilo, o Senhor vai te arrancar daqui. E eu não estou olhando para ninguém não, viu, irmão? Quando você prega, irmão, eu já preguei, Deus me deu uns textos assim, aí Deus recolhe alguém. Diz assim: você viu a palavra que o pastor trouxe? Deus deu a revelação. Eu não estou olhando para ninguém não. Um irmão desse, não estou dizendo isso não. Gente, nós precisamos entender que nós somos seres humanos em construção. Está cheio de gente dizendo assim: não, eu não vou mais à igreja, porque eu vinha tanta coisa errada, eu vinha tanta isso, eu vinha aquilo. E aí faz me lembrar, e eu sei que você conhece dessa historinha. O irmãozinho chegou, é um testemunho, né? O irmão chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu quero meu cartão de membro, porque eu vou embora daqui. Você vai embora, filho?
grande a tua fé, seja feito para contigo conforme você veio buscar. E o texto diz: e naquela hora sua filha ficou sã. Que hora? A hora que ela está aqui de joelho fazendo alguma coisa, Deus está libertando lá, Deus está restaurando lá. Então, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Aí Paulo vai nos ensinar algo. E aí ele vai dizer assim, Filipenses 3:13: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Então ele faz alguma coisa. Paulo, o que é que você faz? É que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Paulo está nos ensinando um quarto princípio. Qual é o quarto princípio? Aprenda a lidar com o passado. Você quer continuar? Quero. Quer recomeçar? Quero. Aprenda a lidar com o passado. O passado, irmãos, relembrar é viver. Agora, ficar preso ao passado é morrer a cada dia. A coisa está meio assustadora, porque, irmão, conta a benção. Irmão, quando eu era do mundão, nossa, eu fazia isso. Eu arrancava umas cabeças, eu fazia umas magias, comia uns negócios e tal, e aquela empolgação. Aí você diz assim, agora você vai ver, agora vai explodir o testemunho. Mas agora aceitei Jesus, né? E porque eu aceitei Jesus, não posso fazer mais nada. Aceitou Jesus, ficou sem graça. Aceitou Jesus, perdeu o ânimo. Aí alguém fala assim, fala aí, como que você era antigamente? Aí ele enche o peito e diz, se eu te falar como é, irmão, está flertando com o passado. Está flertando com o passado. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Ei, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Para você continuar, você precisa cortar essas amarras com o passado. Chega, já não é mais para você, não é para você estar lá, não é mais para visitar, não é mais para ir. Por quê? Porque Deus tem algo novo para a tua vida. Oh, irmão, nós não podemos. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Ei, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Irmão, olha a posição que ele tinha. Fariseu, requisitado, doutor da lei. E aí ele está dizendo assim, cara, tudo isso aí ficou para trás. Eu quero viver algo novo. E nós só vamos viver algo novo se nós aprendemos a nos desprender do passado. Porque o passado, ele tem poder de paralisar o teu presente e desconstruir o teu futuro. Passado paralisa o teu presente e desconstrói o teu futuro. Por quê? Eu não estou fazendo nada hoje, porque eu estou preso ao passado. Se eu não fiz nada hoje, eu vou colher o que amanhã? Nada. Então ele paralisa o teu presente e desconstrói o teu futuro. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós assim, não. Eu estou lidando com o passado. Como é que você está lidando, Paulo? Eu estou deixando para trás. Estou deixando para trás. Irmão, é um tempo de viver algo novo. Continuar é preciso. O problema é que quando a gente está avançando, aí a gente volta a mexer com aquilo que a gente não deveria estar mais mexendo. A gente está avançando e a gente volta a olhar para aquilo que a gente não deveria mais estar olhando. A gente volta a tocar naquilo que não deveria mais estar tocando. A gente volta a falar aquilo que não deveria mais estar falando. E o Espírito Santo está me dizendo, primeiramente para mim, ei, continuar é preciso. Então solta essas amarras, deixa para trás. É tempo de prosseguir, continuar, recomeçar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. É tempo de se levantar e seguir, é tempo de se levantar e agir. Oh, irmão, deixa, passou. E aí Paulo vai nos ensinar uma quinta lição. Qual é a quinta lição que ele nos dá? Filipenses 3:13. Ele diz assim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, vírgula, e avançando para as que estão adiante de mim. Esse cara está nos dando uma quarta lição. Por que continua? Uma quinta lição. Por que continuar é preciso? Porque Deus colocou algo diante de mim e eu preciso avançar.
Ah, Senhor, quando é que vai vir? Não, é você que precisa avançar. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Atitudes diferentes, resultados diferentes. É tolice nossa fazer tudo do mesmo jeito e esperar que algo diferente aconteça. Pensa que Deus te abençoou, você tem lá um pedacinho de terra, uma chácarazinha, um sítio, não sei. E aí você olha para a esposa e diz assim: não vejo a hora de começar a crescer. Aí a esposa diz assim: o quê? Aí, na terra, aí ela pergunta para você assim: você plantou alguma coisa? Se não, então você está esperando crescer o quê, meu filho? Você está esperando crescer o quê? Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu vou me desprender do passado e vou avançar para aquilo que está diante de mim. Então você precisa entender que é necessário avançar. O evangelho nunca foi estático. Vida com Deus, Bíblia, quando você olha para a Bíblia, irmãos, é sempre movimento. Sempre movimento. Deus toma Abraão pela mão, sai do meio da tua parentela, está andando com ele. Aí depois, os filhos de Abraão peregrinando sobre a terra, o povo peregrinando no deserto. Aí você diz assim: mas isso é Antigo Testamento. Chega Novo Testamento. Você sabe como a igreja é conhecida? Os do caminho. Os do caminho já chegaram aqui. Movimento. Aí a gente aceita Jesus. Parou. Agora já aceitei Jesus. O que é que você faz? Se Deus quiser, vou conseguir ir domingo. Se eu estou orando, que tudo der certo. Se não fizer frio, se não chover, se a minha sogra não vir em casa, se o cachorro não ficar doente, e se não tiver jogo do meu time, se Deus quiser, eu vou. Desculpe, irmão, não é esse o cristianismo. Paulo está dizendo: eu vou avançar para as coisas que estão adiante de mim. Paulo está dizendo assim: Deus me tirou de onde me tirou e colocou coisas diante de mim, e eu vou avançar. E aí ele nos dá uma sexta lição. E qual é a sexta lição? Verso de número 14, parte A. E ele diz assim: prossigo para o alvo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho um alvo. Alvo se fala de objetivo. Alvo se fala de onde eu quero chegar. Por que continuar é necessário? Porque eu tenho um alvo. Eu sei que eu não cheguei lá. Por que eu preciso recomeçar? Porque eu tenho um alvo. Gente, estudiosos do comportamento humano estão tratando de pessoas com consultórios cheios. E muitos estão dizendo assim: você precisa de um alvo na vida. Você precisa de um objetivo na vida. Eu conheço uma situação de alguém que perdeu um filho e entregou os pontos. Estava, felizmente, num quadro depressivo muito complicado. Começou a se tratar. E o profissional disse assim: você precisa de um alvo, algo que te mova, algo que te faça levantar, algo que você não gosta de nada. Aí ela disse assim: mas o seu filho gostava? O meu filho gostava do time e tal. Eu vou viver então em prol do time. E ela fez do time de futebol um alvo. Pintou a casa, borda as coisas, faz tudo por um time. Esse é um alvo. Mas desculpa, é um alvo pequeno. É um alvo pequeno. O que te motiva a estar aqui? O que te motiva a vir? É a próxima porta que Deus vai abrir? Eu creio que Ele abre. Mas e se essa porta não abrir? Você vai continuar? E aí? E se não for o tempo dessa porta se abrir? Paulo está dizendo assim: eu tenho um alvo.
E o meu alvo é Cristo. E quando você vê no capítulo 3 ele falando de deixando para trás todas essas coisas, ele traz a ideia também de alguém que está numa competição, numa corrida. Porque ele tem uma linha de chegada, ele quer chegar lá. É para lá que ele está indo. Então vão surgir coisas no meio para tentar te tirar a visão do alvo, para tentar te distrair. E nós vivemos na era da distração. Nós vivemos na era do entretenimento e não do entendimento. Está se perdendo a consciência crítica. A gente não consegue parar para pensar e fazer uma consciência crítica acerca daquilo que nós estamos lendo. Quer que eu lhe provo? Quando alguém manda uma mensagem de texto para você, grandona, você diz, Quando alguém manda um áudio longo para você, você põe na velocidade 2 pontos. Como é que você vai tirar uma consciência crítica se você não leu? Se você não ouviu? Aí você ainda diz assim, o irmão falou grosso comigo. Lógico, não falou grosso, você acelerou, diminui, você vê, irmão. Você acelerou 2 pontos. Irmão, nossa, o irmão está bravo, não está bravo, você que acelerou o áudio dele. Percebe? A gente tirou o sentimento das conversas. Nós tiramos o sentimento da conversa. Você tirou tudo, porque você não lê, você, sabe? É a era do entretenimento e não do entendimento. Paulo está dizendo muitas coisas vão surgir para te distrair. Mas aí Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele diz, e ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, tirando todo o embaraço que nos atrapalha, corramos a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você ainda tem um alvo? Então não para. Não para. Continuar é preciso. Nós não chegamos no alvo. Nós ainda não chegamos lá. Sabe por que está tão difícil assim? É porque você ainda não chegou lá. Pastor, e quando chegar lá? Lê Apocalipse. Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Mas enquanto eu estou aqui, Salmo 126, aquele que sai andando e chorando quando leva a semente, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. E eu queria pensar com você numa 7ª e última lição que o apóstolo nos dá. Qual é essa lição? Porque continuar é preciso. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque continuar é necessário, porque há uma recompensa no final. Há uma recompensa no final. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa, há um prêmio. Só que se você parar agora, você nunca vai saber o que Deus tinha preparado para a tua vida. Se você desistir agora, você nunca vai provar daquilo que Deus tem para você. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando nós temos a consciência da recompensa, nos motiva a continuar. Ele enxugará dos vossos olhos toda a lágrima. Eu vim aqui para lhe dizer que vai valer a pena. Recomece, vai valer a pena. Continuar é preciso. Pastor, continuar é preciso? É. Se você parar agora, você nunca vai saber o que Deus tinha preparado para a tua vida.